Olá, amados irmãos, é bom estarmos mais uma vez juntos e podermos fazer mais uma aula do discipulado cristão. Mais uma sexta-feira, sétima sexta-feira que nós nos encontramos. Você viu como Deus tem sido bom para conosco? Vamos estar recordando o versículo que era para nós estarmos memorizando semana passada? Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Alegria. Então, onde está isto? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Se você conseguiu memorizar, parabéns, você está gravando e você está guardando isso dentro do seu coração. A Bíblia nos fala para nós escondermos a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós fazemos isto, nós estamos agradando a Deus. Hoje nós vamos tentar memorizar e ficar com este versículo durante a semana, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, fala assim: porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nunca se esqueça isso, Deus não é um Deus de confusão. E Deus não quer que nós tenhamos esta prática entre nós. Hoje nós vamos falar sobre o movimento dos dons, ou mais sabido como o movimento de línguas estranhas, né? Nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar sobre o movimento de línguas estranhas. Sétima lição. Mas antes de começarmos, curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos estar orando. Pai, obrigado por mais esta oportunidade que temos de aprender um pouco mais de Tua Palavra. Ensine-nos agora, que nós possamos aprender mais de Ti. Por isso nós oramos e pedimos, e oramos em nome do amado por Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguns irmãos estão enviando as fotos, fazendo o discipulado cristão, e isso tem me alegrado muito, me deixado muito contente. Em breve vou postar essas fotos e você vai poder ver, né, os irmãos fazendo parte disto. Se você não enviou, envie sua foto fazendo o discipulado cristão. E vai ser muito bom podermos incentivar outras pessoas a fazer como você fez. Agora, com certeza você está com a sua Bíblia aí, está com o seu bloquinho de anotação, a sua caneta. Então, vamos dar início. O movimento de línguas estranhas. Hoje é muito falado, e desde 1900 para cá, com o surgimento do movimento pentecostal, em 1950 mais ou menos, o movimento neopentecostal, muito ênfase tem sido dado às línguas estranhas. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia nos ensina que Deus tem concedido a todos os crentes um ou mais dons, habilidades, para serem usados no serviço de Deus, para ser usado na obra de Deus. Então Deus tem nos capacitado e Deus tem dado a nós dons. Cada um de nós recebeu pelo menos um dom no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E isto, então, é usado para que a obra de Deus possa dar continuidade. Então você tem um dom. Pastor, qual dom tem? Você vai ter que ir ao tempo descobrir qual dom você possui. Mas na Bíblia nós encontramos uma lista de dons. Na verdade, são 5 listas mencionadas no Novo Testamento. Nós não encontramos a igreja no Velho Testamento, somente encontramos a igreja no Novo Testamento. Então, esta lista de dons nós só vamos encontrar no Novo Testamento. A primeira lista que nós encontramos se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Ali nós encontramos 9 dons espirituais. A segunda lista nós encontramos no mesmo capítulo, no mesmo livro, no versículo 28, onde nos é mencionado 8 dons espirituais. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, nós encontramos 7 dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós encontramos 4 dons espirituais. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, nós encontramos 2 dons espirituais. Então, 4 capítulos e nós temos 5 listas de dons espirituais. O que nós percebemos é que as listas podem repetir, mas elas não são iguais. Então, e nós descobrimos também que
Com o passar do tempo, estas listas elas foram encolhendo e não crescendo. Então, cada dia nós podemos ver com o passar do tempo, na ordem cronológica como os livros foram escritos aí, você percebe que a lista ela diminuiu. Então, as listas não são iguais. Os dons são repetidos, mas as listas não são repetidas. Perceba que a ordem cronológica dos dons ela vai diminuindo de acordo com aquilo que o Novo Testamento vai nos revelando. E quanto mais o Novo Testamento vai chegando ao seu final ou sendo completado, nós percebemos que a lista vai minguando. Agora, por exemplo, Paulo menciona em 1 Coríntios 7,7 o dom de celibato, ficar solteiro, como um dos dons espirituais. No entanto, nem todas as pessoas têm o dom de celibato. Ele também menciona o dom de morrer por Cristo, no capítulo 13, versículo 3. Eu gosto deste dom e sempre eu menciono na igreja que este dom só pode ser usado uma vez. Não tem como nós morrermos uma segunda vez. Então você que tem o dom de morrer por Cristo, não se preocupe, você vai usá-lo uma vez e você não vai usá-lo novamente. Mas nós vemos muitas pessoas no passado e até no presente, onde a igreja sofre perseguição, que são mortos por causa de Cristo. De acordo com estes 4 capítulos, na lista que nós vimos em cima das 5 listas, podemos dividir os dons espirituais em 3 tipos. Primeiro, o dom da oratória, o dom do trabalho, serviço, e também o dom de sinais. Mas como nós estamos focando num determinado dom, num determinado assunto, nós vamos falar especificamente sobre os dons ou sobre o dom de línguas. Há muitas pessoas sinceras e sinceramente dentro do movimento pentecostal carismático, só que estão sinceramente enganadas e sinceramente enganando outras pessoas. Tudo isso por quê? Porque a experiência, ela substituiu a palavra de Deus em suas vidas. A experiência de uma pessoa vale mais do que está escrito neste livro. Eles dizem que aconteceu comigo, e logo, se aconteceu comigo, é de Deus. Frise algo. Nem sempre o que acontece conosco podemos dizer que é de Deus. Agora, o que está escrito na palavra de Deus, aqui nós temos certeza que é Deus que deixou a nós. Certo crente pentecostal escreveu na capa de sua Bíblia, na contracapa: eu não me importo com o que a Bíblia diz. Eu tive uma experiência e isto é suficiente. Pessoas assim se esquecem de que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E como um anjo de luz, copiando as coisas de Deus, nos últimos tempos, Satanás e seus anjos caídos, eles iriam fazer sinais, prodígios, capazes de enganar muitas pessoas. Então devemos sim nos importar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é de suma importância. Então o que vale mais, a experiência ou o que a Bíblia diz? Frise isto: o mais importante é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Agora, primeiro, línguas no Evangelho de Marcos. Qual é o primeiro livro que nós encontramos o assunto línguas? Grave isto é importante. O primeiro livro que nós encontramos falando sobre línguas na Bíblia é o Evangelho de Marcos. Em Marcos ocorre o primeiro relato sobre o dom de línguas no Novo Testamento. Olha só esta referência, Marcos capítulo 16, versículo 17 e o 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Quem cria realmente em Jesus no início da igreja, no ministério dos apóstolos, podia ver os apóstolos em ação. Quem não cria em Jesus como Salvador e não estava presente no ministério apostolado ou dos apóstolos, eles não tinham o mesmo prazer. Então, todos estes sinais, com exceção do veneno, são relatados no Novo Testamento. Os apóstolos, eles falaram novas línguas. Paulo mesmo foi mordido por uma serpente venenosa e não morreu. Vários enfermos foram curados pelos apóstolos. Então, todos estes sinais aconteceram e foram necessários naquele tempo. Mas o que acontece hoje em dia? Há dois tipos de sinais que o movimento moderno de línguas não consegue obedecer. Um deles é ingerir veneno sem fazer mal e aliviar os hospitais das cidades. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos vendo que aquilo que nós escutávamos de curas, de milagres o tempo todo em rádios, televisão, aquelas panfletagens de venda de cura em determinados cultos, isto tem se tornado escasso. Até um dia destes, um destes milagreiros tinha um feijão e que estava vendendo quase por R$1.000. Isso é triste, mas tem intensificado isto, e graças a Deus que a justiça tem visto e as leis têm cuidado desses charlatões. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz? Estas pessoas, elas não estão aliviando os hospitais da cidade. No caso dos apóstolos, no caso de quando havia o dom de cura, os dons de sinais, os enfermos, eles eram curados. Não alguns, mas todos os que chegavam a eles eram curados. Portanto, o texto deixa bem claro que todos os enfermos eram curados e que em todos os sinais nós víamos a importância. Por quê? Porque todos os sinais eram importantes. E não apenas um ou outro, como é enfatizado em nossos dias. Todos eles eram importantes no início da igreja. Segundo, vamos dar continuidade às línguas no livro de Atos. Então, o segundo livro que nós encontramos falando sobre línguas é o livro de Atos. Aqui é muito importante, porque esse livro vai esclarecer muitas coisas que são importantes. O segundo relato sobre línguas nós encontramos em Atos capítulo 2. Então, qual é o segundo livro que nós encontramos falando sobre línguas? Atos. Atos 2 nos fala sobre línguas. Qualquer leigo, ao ler o episódio do dia de Pentecostes, perceberá que o verdadeiro dom de línguas foi a habilidade de falar uma língua estrangeira, que os apóstolos judeus não conheciam. Naqueles dias havia vários estrangeiros em Jerusalém. Está com sua Bíblia aí? Abra ela em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu quero mostrar alguma coisa para você que com certeza você já deve ter lido e às vezes passou despercebido. Está com a sua Bíblia? Atos capítulo 2. Diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? É a festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então, naquela festa, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Perceba que o som era de algo comparado com um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, mas havia um barulho parecido com aquilo. E aquele barulho encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Não eram línguas de fogo, mas que tinham a aparência de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Estas línguas
como de fogo, não entraram em cada um deles, mas pousaram sobre cada um deles. E todos, percebe isto, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então todos eles falaram em uma nova língua, de acordo com o que o Espírito Santo concedia que eles falassem. Quem estava no controle? O Espírito Santo. E em Jerusalém havia habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Percebe que os judeus estavam falando uma outra língua, e esta língua era língua que aqueles outros judeus estavam escutando nas línguas maternas, ou seja, na sua língua de origem. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Percebe? Eles não estavam falando uma língua estranha, desconhecida. Era uma nova língua para eles, pois eles não sabiam falar aquele idioma. Mas era um idioma em que outras pessoas estavam tendo a oportunidade de conhecerem as grandezas de Deus. Aquele sinal fez com que as grandezas de Deus fossem pregadas, e aquilo chocou as pessoas, e nós sabemos a consequência, muitas delas foram salvas. O texto deixa claro que os apóstolos pregaram a palavra de Deus no idioma de cada povo. Quando o R.R. Soares ou outro pastor pentecostal viaja para os Estados Unidos, eles precisam de um intérprete. Quando um de seus amigos americanos vem ao Brasil, eles também precisam de intérprete. Por quê? Porque não tem o verdadeiro dom de língua. Se tivesse um verdadeiro, o original dom de línguas, eles não iriam precisar de tradutores. O segundo relato, dentro do livro de Atos, é no capítulo 10. Em Atos 10, relata o dom de línguas na conversão de Cornélio. Os primeiros a receberem esse dom foram os judeus. Agora, Cornélio, um gentio, e toda a sua casa receberam este dom. Foi a prova de que Deus também visitara os gentios. E o terceiro relato, dentro do livro de Atos, é no capítulo 19. Um grupo de pessoas que ainda vivia na era do Velho Testamento, que conhecia somente o batismo de João e que haviam se arrependido crendo que o Messias viria. Paulo coloca a mão sobre este grupo, e naquele instante eles receberam o Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que eles começaram a falar noutras línguas. Veja, isto aconteceu posterior ao dia de Pentecostes. Eles não estavam na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo foi dado inesperadamente, mas um acontecimento que marcou o livro de Atos e marcou o início da igreja. Agora, o que nós precisamos saber é que o livro de Atos, ele serve como uma ponte, um livro de transição. Nós não construímos casas em cima de uma ponte, não. Nós construímos casas em lugares que são firmes. Então, doutrinas não podem ser construídas em cima de livros de transição. Atos é um livro de transição. Então, ele nos mostra o que aconteceu no Velho Testamento e o que acontece no Novo Testamento. Então, ele está mostrando a ligação, a transição entre a época da lei e a época da graça, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Alguma coisa precisava acontecer fora do normal para mostrar que Deus estava fazendo algo. E os judeus precisavam crer, e também os gentios puderam ver os sinais para que pudessem crer na mensagem da cruz de Cristo. Agora, uma coisa importante que poucas pessoas sabem: todas as vezes que ocorreu o dom de línguas, o falar um novo idioma, como nós vimos no livro de Atos, havia judeus presentes. Nenhuma vez não tinha judeus. Todas as 3 vezes que nós encontramos línguas no livro de Atos, havia judeus e havia apóstolos presentes. Então, sempre para que tenhamos uma confirmação se houve os dons de línguas, de acordo com o que nós aprendemos no livro de Atos, havia necessidade de ter judeus e ter apóstolos, pois todas as vezes que nós encontramos línguas no livro de Atos, havia judeus e havia apóstolos. Agora, vimos em Marcos, primeira citação, nós vimos em Atos como aconteceu dentro da igreja, e aqui nós já vimos que se trata de idioma, e vimos também uma regra que havia necessidade de ter judeus e apóstolos. Não esqueça isso, a necessidade de ter judeus e apóstolos. Agora vamos para o próximo livro. Terceiro livro que nós encontramos línguas no Novo Testamento. Livro de Corinto. 1 aos Coríntios, mais especificamente. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Alguns membros praticavam paganismo. Havia pecados imorais da pior espécie. Por exemplo, o filho de um senhor dormindo com a madrasta. Litígio entre irmãos, glutonaria, bebedices. Paulo também teve que instruir aquela igreja com respeito aos dons espirituais. Por isso ele escreve esta carta. Portanto, este livro foi escrito para repreender e instruir a igreja de Corinto. E ainda pode repreender e instruir as igrejas do nosso dia. Agora, uma coisa interessante, você sabia que cada vez que aparece a palavra em itálico, quando ela está um pouquinho torta, esta palavra não faz parte do original bíblico, não está no grego ou no hebraico, se for no caso do Velho Testamento, mas foi adicionado na tradução para trazer sentido a este texto, Pegue sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 2, você vai encontrar a palavra línguas desconhecidas. Você viu aí? Procure durante, ou na leitura sua, capítulo 14, faça uma leitura rápida e procure todas as vezes que aparece a palavra línguas desconhecidas. Você vai ver que, se não todas, a grande maioria, elas estão em itálico. O que isso quer mostrar? Que esta frase não faz parte do original. Foi colocado para ajudar na compreensão. Agora, preste bastante atenção nisso. Esta ideia, embora honesta e para ajudar, trouxe mais confusão para a igreja do que trouxe orientação. Paulo menciona sempre línguas desconhecidas no capítulo 14, mas a palavra desconhecida neste capítulo não existe no original bíblico. Paulo nunca usou esta palavra. Agora, os pentecostais e os carismáticos usam estes versículos para apoiarem que há línguas desconhecidas e não um idioma do mundo que nós podemos conhecer. Isto é uma doutrina que está firmada sobre base alguma, ou seja, está firmada sobre aquilo que tradutores colocaram e não no que nós encontramos na Bíblia. Pois bem, Paulo fala sobre línguas. O que nós aprendemos? Elogios, os elogios. A igreja de Corinto era uma igreja carnal e imatura na fé. Lá,
o dom de línguas existia e foi um problema e não uma bênção. Mas Paulo faz um elogio àquela igreja. Um elogio àquela igreja. Olha o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas desconhecidas. Mas a palavra desconhecida não existe. Não faz parte do original. Ou seja, um idioma. Mas muito mais que profetizeis. Preguem. Eu já falei sobre isso. A palavra profetizar no Novo Testamento é pregar o evangelho, pregar as boas novas. Então, preste atenção bem no que Paulo fala nesse verso. Eu quero que todos vós faleis línguas, mas muito mais que profetizeis. Em grau de importância, línguas e profetizar. Qual recebeu maior importância aqui por Paulo? Não foi línguas, mas sim profetizar. Paulo fez um elogio por contrastes. Ou seja, profecias são muito mais importantes que línguas. Por que será que Paulo precisou dizer isso? Provavelmente porque a igreja estava dando mais importância ao dom de línguas que o necessário. O segundo elogio em relação às línguas nós encontramos no verso 18. Diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo foi missionário aos gentios. Ele precisava deste dom a fim de espalhar o evangelho pelo mundo e os países por onde ele viajava. Paulo precisou usar deste dom. Por quê? Porque ele não conhecia o dialeto da onde ele estava indo. Ele precisava falar naquelas línguas. E Deus deu a ele este dom. Ele pôde dizer que ele tinha este dom e sabia muito bem como usá-lo. Paulo era uma autoridade neste assunto. Ele podia muito bem falar sobre como funciona o dom de línguas. Agora, o melhor elogio sobre o dom de línguas que Paulo fala à igreja de Corinto se encontra no verso 39. Preste atenção. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, pregar, e não proibais falar línguas. O dom de línguas era legítimo durante os dias dos apóstolos, e principalmente o dia do apóstolo Paulo. Por isso, ele não o proibiu, mas ele destaca a superioridade da pregação. Mas Paulo também faz uma crítica. Olha o verso 4. O que fala língua desconhecida ou um idioma, edifica-se a si mesmo. Ele está dizendo que o crente de Corinto estava pensando apenas no bem-estar dele e não no bem de outras pessoas ao usar o dom de línguas. De vez em quando nós temos um pregador norte-americano em nossa igreja e nós precisamos de tradutor, porque poucos irmãos sabem inglês. Mas vamos pensar que nós colocássemos o pregador para falar inglês. Quantas pessoas iriam compreender o que ele estava falando? Somente ele. Então a igreja não seria edificada. É isso que Paulo está dizendo. A igreja não estava sendo edificada quando pessoas falavam no idioma e os outros não entendiam. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15. Porque se eu orar em línguas no outro idioma, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Uma irmã faz uma oração, ou uma irmã diz para outra irmã: Deus me deu uma revelação sobre você. Ou uma irmã está orando em línguas e outro traduz. Como um ou outro caso podem ser garantidos que Deus está na frente daquilo. Não tem como provar. Ah, mas Deus disse. Mas quem garante que Deus disse? Quem garante que não foi algo forçado da sua emoção? Quando Deus fala, Ele é claro. Deus, Ele não é obscuro. Deus não é de mandar recado. Ele diz algo e diz algo a nós. Ele apela para o seu intelecto. Deus jamais irá apelar para as suas emoções. Paulo deixa isso bem claro,
que Deus não é um Deus de confusão. Lembra o nosso texto para nós estarmos tentando decorar essa semana? Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. Deus não vai estipular algo que irá causar mais confusão no meio evangélico do que trazer união. Agora, nós vimos que teve um elogio, nós vimos que teve críticas, mas Paulo também fala sobre as regras de como deveria ocorrer os dons, e principalmente o dom de línguas. As regras para o verdadeiro dom de língua. Está comigo? Está entendendo? Está gostando? Então, preste atenção agora. Quando o dom de línguas realmente existia, o mesmo não podia ser praticado de qualquer maneira. Se o dom fosse dado para os nossos dias, a maioria das igrejas que o pratica estaria passando por cima das regras. A primeira regra se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz o seguinte: e se alguém falar em língua estranha ou idiomas, faça-se isto por 2, quanto muito 3 por sua vez, e haja intérprete. Haja intérprete. Então, 2, no máximo 3, e precisa ter intérprete. Gravou isso? Não esqueça disso. Já estive em cultos onde mais do que 3 pessoas falaram em línguas, quebrando a regra da ordem que nós vemos neste verso. Sempre deve haver uma pessoa capacitada para decifrar aquilo que está sendo dito. Caso contrário, ninguém deveria falar em línguas. Mas o que nós vemos hoje em dia é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Às vezes uma pessoa demora 10 minutos para traduzir aquilo que foi dito em 2 minutos. Será que traduziu corretamente? E o que nós muitas vezes vemos são citações cortadas da palavra de Deus. Não era muito mais fácil falar, abre a Bíblia aí e nós vamos ver o que a Bíblia diz? Então, a primeira regra, 2, 3, no máximo 3, e precisa ter intérprete. Segunda regra. Está anotando? Segunda regra. Olha o versículo 34. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Calma, não fiquem bravas comigo, vamos entender o texto. Obviamente esta regra se aplica somente ao dom de línguas, pois o que nós encontramos no contexto do capítulo 14? Línguas, não esqueça disso. Capítulo 14 está falando sobre línguas, então Deus está falando para as mulheres aqui especificamente sobre aquilo que está falando no capítulo 14. Pois Paulo já nos deixa claro no capítulo 11 que as mulheres podem orar na igreja, não havia impedimento algum, mas em relação a línguas, as mulheres não deveriam estar falando em línguas. A maioria das pessoas que fala em línguas nas igrejas hoje em dia é formada por homens ou por mulheres? Pense aí, você que conhece um pouquinho sobre este movimento nos nossos dias. A maior concentração é homens ou mulheres? Nós sabemos que é mulheres. Se as mulheres parassem de falar em línguas nos nossos dias, o movimento carismático pentecostal morreria da noite para o dia. Agora, nós vimos estas 2 regras. Nós vimos a regra de Atos, que deveria ter um judeu e um apóstolo. Então nós já aprendemos claramente as regras. As regras, elas não poderiam ser quebradas. As regras não devem ser quebradas. A Bíblia é clara nisso. Então, se nós obedecêssemos estas regras, será que línguas poderiam ser ditas em nossos dias? Mas temos algo a mais que nós precisamos aprender sobre línguas. O que é? Línguas deveriam cessar. Nós vimos em Marcos, nós vimos em Atos e nós vimos em 1 Coríntios.
Depois de 1 Coríntios capítulo 14, nós não encontramos em nenhum outro lugar o assunto sobre línguas. Nós lemos Romanos, nós não vimos falar nada sobre línguas. Nós podemos ler Efésios, Gálatas, nós não vamos ver nada. Pedro não menciona nada, João não fala nada sobre isto. Somente Paulo, Lucas que mencionaram isso e Marcos. Fora isto, nós não encontramos mais nada na Bíblia sobre línguas. Nada. Paulo adverte os crentes de Corinto que línguas, bem como revelações e conhecimentos extra-bíblicos, cessariam com o passar do tempo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 fala assim: a caridade, o amor, nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Este versículo está falando que línguas seriam aniquiladas. O verbo aqui está no futuro passivo, ou seja, alguma coisa vai causar o fim das profecias ou revelações. Então, alguma coisa vai colocar um ponto final em profecias, revelações. A parte B do verso: havendo línguas, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Quando os irmãos veem, eu estou indo para frente assim um pouquinho, é porque eu estou mexendo no computador para que eu possa acompanhar a mensagem e poder passar para os irmãos. Esse versículo está no futuro, ou seja, línguas desaparecerão por si mesmas com o tempo. Línguas vão desaparecer por si mesmas. Mas precisa do quê? Do tempo. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, final do verso, fala: havendo ciência, conhecimento extra-bíblico, desaparecerá. Portanto, a profecia e a ciência extra-bíblica seriam aniquiladas por alguma coisa que estava por vir. Mas a Bíblia nos fala que línguas iriam cessar por si mesma. A Bíblia explica sobre a profecia e a ciência. Olha o versículo 9. Porque em parte conhecemos a ciência e em parte profetizamos, revelações. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então a grande pergunta em cima deste versículo é: o que é perfeito? O que é perfeito? Algumas pessoas pensam e ensinam que este perfeito se refere a Jesus, mas isto é impossível, pois a palavra que aqui está no grego neutro e Jesus jamais foi tratado na Bíblia como um objeto. Outros dizem que se refere à segunda vinda de Cristo. A volta de Cristo com certeza é um assunto e algo que vai ocorrer perfeitamente, mas em nenhum momento Jesus, ou melhor, Pedro ou Paulo está falando sobre a segunda vinda de Cristo. A palavra usada para perfeito é telion, que significa aquilo que é cheio, completo ou perfeito. Olha o versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então veremos como também sou conhecido. Paulo se refere à revelação perfeita, que Deus ainda não havia completado e revelado para eles naquele dia. A Bíblia ainda não estava na mão deles. Então esta revelação perfeita, aquilo que era perfeito, que quando estivesse em suas mãos, iriam cessar, está se falando sobre a palavra de Deus. No início da igreja, os discípulos precisavam dos dons de sinais. Eles não podiam pedir para os crentes abrirem as suas Bíblias e lerem o que Deus havia dito. Eles precisavam dos sinais. Tiago, ele se refere à Bíblia como sendo a lei perfeita, a telion de Deus, em Tiago 1,25. Essa é a mesma palavra grega que Paulo usou em 1 Coríntios. Em Tiago 1,23 mostra a perfeição de um homem que não pratica, em Tiago 1,23
mostra a imperfeição de um homem que não pratica a palavra de Deus, usando um espelho como exemplo da mesma forma que Paulo usou em 1 Coríntios. Paulo está dizendo à igreja de Corinto que algum dia destes eles iriam ter nas mãos a Telion, a Bíblia, a palavra de Deus completa, e eles não iriam precisar mais dos dons de sinais. Eles cessariam. E, em quinto lugar, línguas foi um dom de sinal. Línguas foram um sinal para os judeus descrentes. Foi um sinal de julgamento para a nação de Israel que negou o Senhor Jesus Cristo. Grave muito isto. Não esqueça disto. Línguas foi um sinal para os judeus que negaram a Cristo. Olha o versículo 22, 1 Coríntios capítulo 14. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, crentes, mas para os infiéis. Línguas são para os infiéis. Paulo vai repetir no versículo 21 uma profecia de Isaías que nós encontramos no capítulo 28, versículo 11. Olha só. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo Israel. Ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos falaram em outras línguas? Os judeus que estavam presentes desacreditaram no que estava acontecendo, e muitos deles disseram que eles estavam bêbados. O que aconteceu então no ano 70 depois de Cristo? O julgamento veio sobre Jerusalém e toda a cidade foi destruída pelos romanos. Portanto, línguas foi um sinal para os judeus e nós não precisamos mais deste dom nos nossos dias, porque nós temos a Telion nas nossas mãos. O movimento moderno de línguas, o que nós encontramos hoje em dia. A doutrina básica dos carismáticos pentecostais preste atenção, o dom de línguas é a evidência clara que o crente foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Isto é a doutrina básica dos pentecostais carismáticos. Ou seja, toda pessoa que foi salva, ela só será batizada pelo Espírito Santo se tiver a evidência que falou em línguas. Essa declaração, que serve como base para o movimento carismático pentecostal, ela vai contrariar tudo o que a Bíblia ensina. Olha o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Preste atenção que todos nós fomos batizados. Grife isto. Todos nós temos bebido de um espírito. Olha o versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Paulo faz algumas perguntas retóricas. E perguntas retóricas, as respostas são as mesmas. Olha lá. Porventura são todos apóstolos? Todas as pessoas são apóstolos? Todas as pessoas são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são doutores? Pessoas que conhecem a Bíblia e ensinam? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm todos o dom de cura? Não. Falam todos diversas línguas? A resposta aqui também é não. Interpretam todos? Não. Quando existia os dons de sinais, incluindo o dom de línguas, nem todos os possuíam. O dom de línguas não era uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Então a doutrina fundamental, a doutrina básica dos pentecostais é errônea e antibíblica.
O chamado dom de línguas tem causado muita separação na igreja do Senhor Jesus Cristo. Satanás tem causado separação usando esta doutrina neo-evangélica para impedir o crescimento sério do reino de Deus. Daí surgem as igrejas batistas renovadas, presbiterianas renovadas, cristãs evangélicas renovadas e muitas outras igrejas renovadas. Tudo por causa do dom de línguas, que abriu as portas para os outros modismos e sensações. Vários crentes sinceros, porém não instruídos hermeneuticamente, estão deixando igrejas tradicionais procurando alguma coisa a mais no meio pentecostal. Agora preste atenção nisso aqui. A história da igreja nos revela que alguns grandes homens de Deus que fizeram grande diferença na nossa história não possuíam o dom de línguas. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca falou em línguas. Isso quer dizer que ele não era espiritual? Ou que ele não era cheio do Espírito Santo? D.L. Moody, cujo ministério levou mais de 100 milhões de almas a Cristo, nunca falou em línguas. Charles Spurgeon, cuja igreja em Londres tinha mais de 30 mil membros, nunca falou em línguas. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, nunca falou em línguas. Agora, alguns médios espirituais, esquimós da Groenlândia, católicos carismáticos, que falam em línguas estranhas e tem esta prática de falar em línguas estranhas. Devemos dizer que estes homens do passado, só porque eles não falaram em línguas? Conclusão. Paulo conhece os perigos das experiências na vida do crente. Olha 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Muitas igrejas evangélicas dos nossos dias têm a culpa, são culpadas do mesmo pecado que a Igreja Católica cometeu na época da Inquisição. Os líderes não permitiam que os leigos lessem a Bíblia, pois poderiam chegar a conclusões contrárias aos ensinamentos da Bíblia, ou que eles ensinavam, lendo a Bíblia. As igrejas pentecostais não são profundas no ensino da palavra de Deus. Eles ensinam sobre amor, sobre moralidade e outros assuntos importantes. Mas quando se trata de doutrinas, eles são muito superficiais. O Senhor Jesus nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não podemos permitir que as experiências substituam a palavra de Deus em nossas vidas. Nós não negamos a eficácia e o poder de Satanás, mas devemos provar tudo através do fogo da palavra de Deus. Irmãos, se está escrito neste livro, serve para nós. Se não está neste livro, nós precisamos seriamente considerar, porque pode ser que aquilo não venha de Deus. Então, o que tem valor para as nossas vidas, nós encontramos neste livro. E hoje nós aprendemos sobre o dom de línguas. E eu sei que muitos de vocês aprenderam algo diferente. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode me procurar. Mande pergunta. E vai ser uma grande alegria ajudar você a compreender o que a Bíblia ensina. Não o que a nossa igreja ensina, mas o que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro dom de línguas. Amém? Que Deus te abençoe. Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado porque estamos, Pai, chegando próximo. Só falta mais uma aula para acessarmos o nosso curso do Discipulado Cristão.
E eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um que está fazendo essas aulas e que venha, meu Deus, ser de grande valia para as suas vidas, que eles possam estar crescendo espiritualmente. Por isso nós oramos a Ti, por isso nós pedimos e oramos em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima semana. Que Deus lhe abençoe.